Se você fica triste quando seu time perde, imagina só como não se sente o jogador ou treinador que perde aquela partida. Afinal, o que para você é triste emocionalmente, para o jogador ou treinador, a gente está falando da sua profissão e não é algo que para ele tanto fez como tanto faz. E se quando falamos de um jogo tudo já tem um peso, nem preciso dizer o quanto uma Copa do Mundo tem de importância para um jogador ou treinador. Ter a oportunidade de trabalhar numa Copa do Mundo como treinador da seleção, escolher os jogadores e ser o grande responsável por trazer o tão sonhado Hexa para o Brasil é um trabalho que poucos têm a capacidade profissional de realizar, mas a capacidade mental para estar nessa posição é algo realmente raro e é preciso respeitar aqueles que conseguem realizar isso com tamanha maestria. O Tite não só foi o treinador da seleção em uma Copa do Mundo, como comandou a seleção brasileira em 2 Copas, algo raro e que poucos conseguiram alcançar. O melhor treinador brasileiro com folgas, mas que na seleção virou vidraça e passou a levar pedrada de todos os lados. A derrota na Copa do Mundo do Catar acabou fazendo com que Tite se afastasse da mídia e recusasse convites para voltar a trabalhar no futebol brasileiro. E muitos se perguntam até hoje, depois de quase um ano da eliminação do Brasil na Copa do Mundo do Catar, o que aconteceu com Tite e por que ele não quer voltar para o futebol brasileiro. A gente vai falar mais sobre isso aqui no vídeo de hoje, mas antes, se você não é um inscrito aqui no canal, eu tenho que te pedir que se inscreva agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. E claro, já deixa o seu like aqui nesse vídeo para o YouTube entregar ele para mais pessoas. Conto com você, beleza? 9 de dezembro de 2022. O Brasil inteiro acompanhava a seleção em busca do Hexa naquele jogo de quartas de finais da Copa do Mundo. O adversário parecia não ser lá grande desafio. Muitos já se preocupavam mais com enfrentar a Argentina na semifinal do que propriamente em vencer a Croácia naquelas quartas de finais. Depois do golaço do Neymar, então, já na prorrogação do jogo, era difícil segurar a empolgação. E foi assim então que, com todos já aliviados, depois de um jogo muito sofrido, faltando 4 minutos, vimos o sonho acabar em um jogo que a Croácia conseguiu um empate e levou a vaga nos pênaltis. De todas as imagens, a mais pesada era com certeza a do Tite indo embora pelo túnel, deixando os jogadores chorando sozinhos no gramado. A imagem é muito pesada, essa cena toda é muito forte, porque o Tite era referência pra muita gente. Cara, teve uma época que fizeram até uma campanha dizendo Tite pra presidente. Você lembra disso, né? Muita gente, é claro, finge não se lembrar, mas o Tite resgatou muito do sentimento do torcedor pela seleção. E é claro que o Tite teve trabalhos sensacionais a nível de clubes, mas nada marcou tanto a passagem dele como treinador quanto a passagem pelo Alvinegro Paulista. No Corinthians, o Tite se descolou da imagem de professor à beira do campo para vestir a roupa de treinador que é completamente maluco quando se precisa. Quem é que não se lembra do Tite indo para a arquibancada quando foi expulso naquele jogo decisivo da Libertadores? O Tite era unanimidade na seleção brasileira quando ele foi escolhido lá em 2016. Pra falar a verdade, o Tite resgatou o sentimento e orgulho da seleção que vinha passando por maus momentos, apanhando de seleções como a do Peru, cara. E assim que o Adenor assumiu a amarelinha, tudo mudou. O treinador, assim que assumiu a seleção, fez questão de colocar o Brasil onde devia, no topo da tabela, atropelando todo mundo e chegando à Copa da Rússia 2 anos depois como uma das seleções favoritas. O jogo contra a Bélgica e a derrota naquela Copa poderiam ter sido o fim da passagem do Tite pela seleção, mas o Tite estava lidando tão bem com aquela posição, com o cargo, com o comando, que pela primeira vez a CBF em muito tempo tomou a decisão certa: manter o treinador para um ciclo completo de Copa do Mundo. O Tite sabia muito bem o que significava aquela oportunidade de seguir no comando da seleção fazendo um trabalho a longo prazo. Seria não só o treinador, mas a cara da seleção brasileira. E meus amigos, vamos confessar, ele fez tudo certo. Montou uma equipe boa, colocou profissionais aos seus lados que apoiavam as suas decisões e também faziam um contraponto, era cercado dos melhores profissionais
mais que a CBF podia ter naquele momento para aquele projeto. Era um projeto que era o sonho de qualquer treinador trabalhar naquele nível. Não foi à toa que, sob o comando do Tite, a seleção brasileira nas eliminatórias e também nos amistosos jogava como a seleção grande que é, amassando os adversários menores. E sim, sempre houve a polêmica de não enfrentar seleções mais complicadas, mais fortes, seleções europeias, mas isso não cabia ao Tite, e sim à CBF. Em 81 jogos no comando da seleção, o Tite venceu 61, empatou 14 vezes e perdeu apenas 6 vezes. O problema é que essas derrotas foram aquelas que não podiam acontecer. Uma na final da Copa América e as outras em momentos decisivos da Copa do Mundo. O projeto do Tite na seleção brasileira é fato, fracassou, porque o objetivo era ser campeão do mundo e ele não foi. Mas dizer que o trabalho do Tite foi ruim é completa loucura e desconhecimento de futebol. O Tite na seleção teve muitos acertos e teve também alguns erros que marcaram a sua passagem, como por exemplo a teimosia de convocar Daniel Alves, os privilégios dados a Neymar e tantas outras coisas que enfim desagradavam a imprensa e a torcida, e o Tite com sua teimosia seguiu, coisa de treinador. No final, se tivesse sido campeão, tudo teria sido esquecido. Como não foi campeão, nada se perdoa. Ao Tite foi dado a roupa do fracasso. O Tite viveu a vida toda no futebol e ele, meu amigo, sabe muito bem o que significa a pressão, e ainda assim, mesmo vivendo nesse ambiente, sabendo da pressão, ele sentiu demais a eliminação naquela Copa do Mundo. A situação é tão complexa que o Tite deixou a seleção brasileira e até hoje nós não temos treinador. Não temos. O Diniz tem um contrato de apenas 1 ano, tratado como interino na seleção, que está à espera de um treinador estrangeiro que no momento parece estar ocupado demais para o Brasil. E o Tite nunca mais falou depois daquela coletiva obrigatória após a Copa do Mundo. E olha que não faltam perguntas para o treinador, sobretudo do que aconteceu no Catar. Só que o Tite não deu mais entrevistas, não deu declarações, apenas se retirou para descansar, refletir e pensar no seu próximo passo na carreira. A última imagem do Tite é justamente dele desembarcando no Brasil e indo para o seu ano sabático. O grande projeto do Tite era assumir um clube europeu, treinar um clube da Premier League, até tá estudando inglês para isso. Só que os convites interessantes não aconteceram, não chegaram pro Tite. O que chegaram foram convites de outras seleções, de clubes da Arábia Saudita e também de times do Brasil. No Brasil, o Tite prometeu à sua família que não trabalharia mais em 2023. A Arábia não era o que o Tite procurava esportivamente. Cansado de seleções, a proposta de outras federações mundo afora não o agradaram. Enquanto comandava a seleção brasileira, o Tite recebeu sondagem de clubes como Real Madrid, PSG e o Sporting. E cara, ele não quis nem ouvir as propostas. Tava focado na seleção brasileira e em ganhar a Copa do Mundo. Mas hoje que o Tite precisa conversar com esses clubes, ele quer um grande clube na Europa para comandar? Bom, nesse caso as propostas não apareceram depois da Copa do Mundo. As portas do futebol europeu, pelo menos nesse momento, se fecharam para o Tite. É claro que os resultados ruins na Copa do Mundo esfriaram bastante o interesse desses clubes pelo treinador, e o Tite sabe disso. No Brasil, Corinthians, Flamengo, Atlético Mineiro procuraram o treinador, e isso mais de uma vez. Mas para esse ano o Tite prometeu não assumir nenhum clube do Brasil. O mercado é dinâmico, clubes da Europa aprenderam a demitir treinadores no meio da temporada, assim como aqui no futebol brasileiro. E o Tite pode sim receber uma oportunidade durante esse ano, até mesmo assumir um clube brasileiro no próximo ano se nada aparecer. Bom, você sabe, o Sampaoli não deve seguir no Flamengo na próxima temporada, o Corinthians não deve continuar com o Luxemburgo e o Filipão também não deve ter muita vida longa no Atlético Mineiro. Esses clubes têm potencial e bala na agulha para contratar o Tite. E é claro que enquanto o Tite estiver livre no mercado, o seu nome vai ser sempre pauta nesses clubes. Pelo tempo longe do dia a dia de um clube, muitos torcedores acostumaram-se a achar que o Tite é um treinador ruim, mas a verdade é muito, mas muito longe disso. Ele não foi campeão do mundo, mas é ainda por muito, muito mesmo o melhor treinador que temos. E se assumir um grande clube por aqui, tem tudo para fazer um trabalho de alto nível. Ele tá triste por não ter recebido proposta do futebol europeu, que era o seu grande
grande projeto, mas não há tristeza no mundo que o abraço de uma torcida calorosa aqui no Brasil não resolva no próximo ano, certo? Mas e você, me conta aqui, o Tite teria vaga no seu time? Você acha que o treinador é capaz de voltar e fazer um trabalho aqui de alto nível? Comenta aqui, quero saber a sua opinião. E cara, a gente fez um vídeo sobre o Renato Augusto e um problema que ele teve com o Flamengo, você viu isso? Clica aqui que eu te conto melhor o que aconteceu. Olha, top esse vídeo, tá? Nova série do canal.